Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. O último programa de 2025, para quem está nos acompanhando agora, no momento em que o programa está indo ao ar. E eu quero agradecer desde já por mais um ano juntos aqui, estudando o nosso companheiro Marcel Benedetti. Nós que iniciamos esse programa em julho de 2024, né? Ficamos o ano todo aí estudando aquele primeiro livro, os animais, tudo que você precisa saber. E esse ano de 2025, no mês de agosto, a gente iniciou essa nova etapa do programa estudando o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. No programa anterior, né, na semana do Natal, nós iniciamos o capítulo 3 do livro e hoje daremos continuidade, né, nesse último programa do ano, daremos continuidade aí ao estudo, né, desse livro maravilhoso do Marcel Benedetti. Eu sempre falo que o Marcel nos deixou um legado de informações para a gente estudar, para a gente refletir, para a gente realmente entender essa questão dos animais à luz da doutrina espírita, né, e desmistificar uma série de coisas, uma série de falsas informações, né, que circulam dentro do meio espírita, né, que Kardec não falou nada sobre os animais, que não temos conteúdo nas obras básicas sobre os animais, e é isso que a gente está tentando mostrar aqui nos nossos programas de todas as terças-feiras. E por isso, mais uma vez, eu agradeço o carinho de vocês com o nosso programa, com o nosso Centro Espírita, pessoal que nos acompanha de terça, pessoal que vai presencialmente nos nossos trabalhos dos animais. Lembrando que dia 4 de janeiro agora de 2026 teremos o trabalho normalmente, a gente só pede para o pessoal fazer o agendamento lá no nosso site. Então continuaremos com as nossas atividades normais aí neste finalzinho de ano, início de 2026. Então vamos lá. Vamos às questões de hoje, começando aí com a questão número 37 do livro aí do Marcel Benedetti. Mais uma questão aí do Livro dos Espíritos. Kardec nos diz ali: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E aí vem a resposta dos espíritos. É necessária a vós outros, porque não entendes a organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Essa é a questão número 25A do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 2, na primeira parte. No programa anterior a gente tinha lido a questão número 25 e hoje aí essa questão número 25A do Livro dos Espíritos. E aí vem os comentários do Marcel. Aqui se confirma a observação anterior sobre o fato de os conceitos sobre os espíritos são para todos os seres, humanos ou não. Sendo os animais espíritos encarnados, estão obrigatoriamente unidos a corpos individuais, porque são indivíduos desde que foram ou fomos criados como princípios inteligentes no ato. Só para relembrar, para quem não acompanhou o programa anterior, mas está lá no nosso canal no YouTube, né, o pessoal pode assistir depois novamente, é aquela questão que Kardec não especificou se está falando de humanos, se está falando só de humanos, não especificou se também está incluído ali a questão dos animais, mas a gente sabe que por dedução lógica, né, Kardec fala também sobre os animais, porque o espírito que habita o corpo de um ser humano também habita o corpo de um animal, somente em estágios evolutivos diferentes. Nós estamos já na fase de humanidade, os animais estão na fase aí de animalidade ainda, mas nem por isso deixa de ter um espírito habitando aquele corpo. Nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, todos nós juntos. Então essa é a magia aí que a gente entende aí desses ensinamentos espíritas. Todos nós estamos sob a mesma tutela, a tutela do nosso Pai Celestial, que ama a todos nós indistintamente e nos dá as mesmas oportunidades de evolução. Só que a gente tem que começar de alguma forma. A gente começa lá, como ele falou aí, do átomo primitivo, né, até chegarmos a uma fase de angelitude. E aí, para alcançarmos a angelitude, a gente vai passando por várias etapas, incluindo a fase de animalidade. Então, acho que não tem muito segredo, né? As pessoas aqui gostam de complicar. Não tem nada nas obras básicas, Kardec, é só questão de estudar, só ter um olhar atento a essas questões e saber que Kardec se refere, quando fala sobre determinadas questões,
Ele está abrangendo uma série de coisas. Kardec não foi realmente específico sobre os animais porque não era o propósito dele. Mas ele deixou subentendido algumas coisas. E aí cabe a cada um de nós realmente entendermos tudo isso, né? Então vamos para a próxima questão, só para a gente agilizar aqui o programa de hoje, questão 38. Essa questão, como eu falei até no programa anterior, essa questão está lá no capítulo Os Três Reinos, que é um capítulo específico sobre os animais, tá? Questão 38. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais, quando encarna no corpo do homem, né, do ser humano. Ou seja, já encarnamos, acho que fica subentendido aqui que nós já encarnamos em outras espécies, em outras situações, né? Acho que não fica muito, acho que não dá, tá claro, assim, pra gente que estuda essa questão dos animais, algumas coisas são meio que, não óbvias, né, mas são, digamos, mais claras, né? Mas Kardec ele foi muito assertivo em algumas colocações dele, no sentido de nos deixar essas mensagens subliminares para a gente entender. Não é para ter dúvida, é para ter a certeza de que todos nós estamos evoluindo, nós humanos e os nossos irmãos animais também. E aí vem o comentário do Marcel a respeito dessa colocação aí. O espírito humano encarnado em um corpo físico o controla melhor do que o faz o espírito do animal, pois além de ser um ser intelectualizado, é também moralizado. Isso o diferencia da alma animal, que não tem noções maiores de moral. E aí, Marcel, se você me permite não discordar de você, pelo amor de Deus, quem sou eu para discordar do Marcel? Mas a gente percebe em alguns animais alguns princípios de moralidade, alguns princípios de algo além do instinto, de algo além da inteligência proporcional à sua fase evolutiva. O ser humano é dotado de moralidade. Depende. Nós temos, sim, noções de moral, nós temos todas as potencialidades para sermos realmente seres intelectualmente mais desenvolvidos, moralmente mais desenvolvidos. Mas o que a gente vê por aí, em algumas situações, são seres humanos, sabe, parece que esqueceram de tudo aquilo que estão aprendendo, que já aprenderam e que estão aprendendo. Parece que esqueceram que estão na fase de humanidade. Porque o que a gente vê de notícia, assim, né, que a gente não consegue entender como é que um ser humano consegue fazer isso. Como é que um ser humano dotado de inteligência, de bom senso, consegue cometer certos absurdos, sabe? Alguns crimes que, assim, você não tem, se você não tiver o espiritismo como um suporte de entendimento da vida, fica difícil de entender e de aceitar algumas coisas. E aí, por outro lado, a gente vê alguns animais que mesmo ainda numa fase primitiva, entre aspas, né, moralmente falando, conseguem ter algumas noções muito melhores do que alguns seres humanos. Então nós temos muito que aprender com os nossos irmãos animais. Nós temos muito que evoluir com os nossos irmãos animais. Então eu deixo aqui a todos esse convite para reflexão agora nesse final de ano, para que a gente possa pensar que os animais estão evoluindo conosco. Eles estão crescendo, eles estão aqui para nos ajudar. E nós estamos aqui para ajudá-los também. Fica aqui o convite para a reflexão de todos. Muito obrigado, pessoal, por mais um ano que vocês estiveram aqui com a gente, pelo programa de hoje em especial. Desejo a vocês um excelente ano novo, com muitas realizações, com muita paz, com muito amor no coração de cada um de vocês. E semana que vem estaremos aqui no nosso primeiro programa de 2026. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Feliz ano novo para todos.